segundos para você me responder o seguinte. 20 apenas, hein? Se o Flamengo não for campeão, ó, baita zebra? Eu entro embaixo da mesa aqui. É mesmo. Então, se o Flamengo não ganhar, a gente vai ter... Eu abro o programa embaixo da mesa aqui, passando vergonha. O senhor é um homem de palavra. Porque é favoritaço o Flamengo. Olha aí, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa falando do Mengão no Campeonato Carioca. O Flamengo venceu a Taça Guanabara, ganhou de 5-0 do Maricá, um espetáculo, um show de bola e vai pegar o Vasco. O Vasco que se cuide, meus amigos. Porque o Mengão do Felipe Luiz tá embalado, ó. Tá decolando, como disse Pascoal, favoritaço. Vamos juntos aqui analisar, mas faz o seguinte, ó, chega aqui dando aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações aqui no canal Lances Inéditos. Nós somos o canal secundário do canal Meu Mengão React. Então segue a gente aqui, deixa o sino ativado para sempre você receber as notificações no Mengão, tá bom? Os vídeos que a gente posta aqui são diferentes dos vídeos que estão lá no Meu Mengão React, tá? Que é o canal principal. Então segue a gente aqui também. Vamos pro vídeo de hoje, a gente brinca assim, pessoal, é futebol. Futebol é alegria, é diversão. É assim mesmo, né? Tem a rivalidade e tudo mais. Mas a gente vai pegar de novo o Vasco, que tá numa má fase. E a imprensa falou sobre isso. Vamos analisar. Créditos ESPN, link na descrição. Acho que deveria ter outras alternativas, mas essa alternativa é muito boa. Você pode falar de tudo do Vasco, menos o Verratti. E aí, mais uma vez, vai ser a esperança nesse clássico que tem do outro lado. A gente falou do início do trabalho do Fábio Carille. O Felipe Luiz começa seu trabalho no Flamengo na última temporada. E não dá para dizer que os números não são impressionantes, né? O Felipe Luiz tem uma única derrota. A gente faz também levanta também os números do Felipe Luiz só em 2025. E aí, claro, a gente está considerando o Campeonato Carioca e também os rivais com muito menos dificuldade que o Flamengo também enfrentou nesse momento. Mas são 8 jogos, aí só, claro, com o Felipe Luiz, ou seja, só com o time principal, né? Porque houve jogos no Carioca com a equipe alternativa. Mas 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate contra o Fluminense no Fla-Flu, 20 gols pró, um único gol sofrido, o aproveitamento de 91,7%. Aí vamos buscar o aproveitamento desde 2024, então, né? Desde o ano passado, porque o trabalho do Felipe é mais longevo, tá? Aí desde a temporada de 2024, quando inclusive teve um título, foi campeão da Copa do Brasil. 23 jogos, 16 vitórias, 6 empates, uma única derrota para o Fluminense também no ano passado. 43 gols sofridos, 43 gols marcados, 12 gols sofridos e 78,3% de aproveitamento. Se a gente tinha destacado a maneira como o time jogava, é um aproveitamento impressionante do trabalho do Felipe Luiz. Ainda que a gente esteja falando dessa temporada de Campeonato Carioca, a gente sabe da fragilidade dos adversários, mas nos clássicos, acho que com o Fluminense o empate talvez tenha sido um dos piores jogos desse time na temporada, nesse início de temporada. Mas é impressionante como pegou o Maricá, um time muito frágil, estava muito mal já no campeonato, caiu muito nessa reta final, mas foi lá e goleou, né? Eu tento não ficar muito preso nos números, porque os números estaduais são sempre mais enganosos mesmo. Agora, quando você olha os jogos em si, o jeito que os resultados estão sendo conseguidos, né? Aí você vê que tem solidez, tem uma ideia de jogo e principalmente uma ideia de jogo quando se perde a bola. Para mim isso é o que define hoje o futebol, o que faz a diferença. O que acontece com o teu time quando você perdeu a bola? Você sai correndo de costas, se desorganiza, você consegue recuperar essa bola rápida, você consegue manter pressão muitos minutos durante o jogo. Quando você troca jogadores, você perde esse padrão. E tudo que a gente está vendo no Flamengo são respostas a essa pergunta, né? O Flamengo vai trocando de jogador e a pressão, depois que perde a bola, muito parecida com jogadores completamente diferentes. Então os jogadores estão comprando a ideia, né? Não dá para dizer que compraram, porque essas coisas mudam, um briga com o outro, etc. Mas a gente está falando da realidade agora. Nesse momento, o Felipe tem um perfeito domínio do grupo e o grupo está executando esse estilo muito intenso. Tá difícil ganhar do Flamengo. E com muitas opções, né, Conrado? Porque se a gente destaca da maneira de jogar, é igual do time principal e dos seus reservas, mas o Flamengo, durante algumas partidas, mandou um time praticamente, né, reserva-campo, ainda que tenha alguns jogadores que em breve estarão entre os titulares, né, que questão física de Arrascaeta, por exemplo, próprio Cebolinha, mas são muitas opções. Ele tem 2 times que ele escala e conseguem jogar com
superioridade diante dos adversários e com resultados. Um estilo muito agressivo, né? Eu acho que é isso que o Serginho tá falando, né? O tempo todo marcando em cima, não deixa respirar ninguém, e tá ganhando de 3, tá ganhando de 4, continua. Mas lembrar que é só um início, mas é um ótimo início. É melhor ter um início com ótimas notícias, você vislumbrando algo muito bom para a sequência, do que ter um início mais ou menos. Mas é só um início. A gente vê até, a gente está falando dos rivais, né? O Botafogo, já falei aqui, não veio para 2025. O Vasco está muito mal, o Fluminense está reclamando, e os outros adversários são bem fracos. Mas o Flamengo está fazendo a parte dele. Então é sim um ótimo início, e eu vejo por esse lado também, Serginho, o pessoal está comprando o estilo do Filipe Luís, que a gente vê ele em entrevistas, não só agora como técnico, não, que ele já falava como jogador, desse estilo agressivo. É o tempo todo, você vê até nas escolhas dele, você falou aí do Cebolinha, o Cebolinha estava no banco antes, né, do Michael se machucar. Ele opta por Michael e opta por Plata. Vamos falar assim nas pontas, né, mais que os jogadores tenham liberdade para se movimentar. Quem tem mais qualidade técnica, Michael ou Cebolinha? Eu acho que é o Cebolinha, acho que não tem muito para onde ir. O Plata ou o Luiz Araújo é mais técnico? Eu acho que é o Luiz Araújo, mas ele opta pelos caras que estão correndo mais, que tem por característica marcar o tempo todo, brigar por cada bola, de repente até por um recado, na frente pode ser que volte o Cebolinha, o Cebolinha mesmo já estava titular agora com a lesão do Michael, o Luiz Araújo pode ganhar essa vaga, mas eu acho que ele manda um recado, até na contratação do Juninho, o jogador que ele pede, você vê, poucos jogos, já se lesionou, mas é o cara que não parava de correr, amigo. Não parava de correr. Se botasse o muro na frente dele, ela atravessava o muro correndo. Então você vê que é o estilo que ele quer para essa equipe. Tá mandando um recado para todo mundo e por enquanto a galera, a galera tá comprando barulho. E até na saída do Alcaraz, quando ele justifica, né, a liberação do jogador, ele deixa muito claro que havia um entendimento dele na leitura, que ele fez questão de mostrar como faz uma leitura completa, né, do atleta, no comportamento, com quem conversa, com quem não conversa, como chega, que horas chega, como treina, enfim. Que era um jogador que, por exemplo, ele não conseguiu extrair o melhor. Então, não estava dentro desse perfil, estava ali numa fila em quinto. Não ia praticamente jogar. E caro, né? Sim. Para a expectativa criada. Era isso. E você falou do Plata. O Plata, para mim, é um ótimo exemplo de mudança do Plata, né? Ele chegou... E a gente viu os jogos do Plata, muita decisão errada, correndo para o lado errado, coisa e tal. Que o Plata melhorou taticamente é uma grandeza. Não é só a questão de intensidade, de marcar e de correr, mas também, claro. De fazer as coisas certas ali, né? Então, assim, o time está crescendo em inteligência, né? É o que dá para notar desse Flamengo. E até acho que nas posições onde o torcedor nos últimos anos ainda reclamava um pouco, porque quando você falava, é um grande, ele falava, não, mas tem posição que não tem reserva na mesma qualidade. Ontem, por exemplo, a discussão do sábado, né, talvez das mesas de bar dos torcedores ali, era o Varela, que estava sendo utilizado pelo Felipe por necessidade, né, como improvisado na lateral esquerda, quando ele não tinha nem o Alexandre machucado, nem o Ayrton Lucas, e voltou para dele, onde tem o Wesley, que vive o melhor momento da carreira, e jogou muito bem. Então, será que o Varela também estava desvalorizado, né? Tem o Alan tá voltando também a jogar. Alan também, mas as vitórias têm essas coisas maravilhosas, verdade. viu, o Camila? Todo As mundo vitórias tá bem do estadual. vitória, né? Todo mundo não só tá bem, todo mundo é lindo na vitória, é lindo. O cara chega no espelho, você é bonito pra caramba, até isso. Autoestima lá em cima. A questão da vitória. Então, quando começar mesmo, Campeonato Brasileiro, Libertadores e tal, aí a gente vai ver se tá todo mundo bem. A gente sabe que não é assim, mas ele faz esse trabalho de recuperar. O Alan é um cara que jogou muito no Atlético, foi comprado pelo Flamengo e não deu retorno, né? Ele não foi bem, teve lesões também importantes, então é um cara que o Felipe tá apostando, já vem entrando, já sendo importante. Mas quando tá ganhando de 4-0 do Maricá, sim, é mais fácil de jogar futebol, é um pouquinho mais fácil de jogar, então tem essa questão também. E você ainda tem os reforços dessa temporada. Você falou do Juninho, que já se machucou, mas era para essa opção ali do centroavante, já sem o Gabriel e com o Gabigol, e a possibilidade, né, do Pedro só no meio da temporada. E você tem o Danilo, né, que virou uma sombra para uma dupla de zaga que já tá muito bem, né? Será que é sombra ou será que ele já é titular? Você acha que já é? Não sei, o que eu acho. Eu tenho essa dúvida ainda. O que eu acho é que o Felipe Luís, malandramente, usando essa questão de estadual, tá rodando o time, ele já rodou o time de várias formas que o Danilo tá sempre dentro. Aí, naturalmente, tá dando várias chances, tá todo mundo vendo, mais pra frente, o Danilo já jogou. Ele não tá sendo reserva, ele tá sendo titular todos os jogos. Sim. Ele foi titular quando poupou o Léo Ortiz.
Foi titular quando poupou o Léo Pereira. Foi titular quando não tinha lateral esquerdo, o Léo Pereira foi para lateral esquerda. Ele tá jogando todos os jogos e tá todo mundo vendo que ele tá jogando muito, que ele é diferenciado. Eu acho que naturalmente, vamos ver agora na semifinal. Acho que a gente já vai ter uma ideia do time titular. Eu acho que naturalmente o Filipe Luís foi fazendo algum tipo de rodízio, que ele estava sempre dentro para todo mundo ver que ele ganhou a vaga de repente, mas vamos ver. Eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que aquela história, né? Hoje a gente não usa mais 11, né? A gente usa todas as substituições, etc. Mas assim, 12, 13 jogadores podem se considerar titular. Eu acho que o Danilo é um 12º que, no final das contas, ele está sempre com a cabeça. Mas quando chegar na semifinal no final de semana... Eu gosto desse papo. Eu sempre falo que eu brinco muito com o Lino sobre isso. Eu concordo. Hoje o futebol não faz só com 11, tem que ter 16. Sim, mas tem um jogão. Quem é que joga o jogão? Pergunta o Fabrício Bruno se ele era titular ou se era reserva. Ele era reserva, por isso que ele preferiu sair. Antes, o Léo Ortiz. Pergunta se o Léo Ortiz se ele era legal ser o 13º. A galera quer ser o 11º, amigo. Mas como o Danilo é muito polivalente, tem isso. Ele vai estar sempre ali, cara. Vai estar sempre mas é ali. que até aqui pro Felipe tá muito claro que é o zagueiro, né? Mesmo quando teve. Não, ele é zagueiro. Quando teve vaga na lateral direito, colocou o jovem, colocou o Daniel sobre isso. Salles, né? Pro Danilo fazer a zaga. Tá muito claro que ele veio pro Flamengo para a zaga, o né? Danilo falou isso, o Filipe Luís falou isso e o Boto, né, o dirigente que chegou, falou isso. O Danilo veio para jogar na zaga. É claro, como todos os outros jogadores, como o Varela, lateral direito, precisou jogar na lateral esquerda. Se precisar, ele pode jogar. Mas ele veio para ser zagueiro do Flamengo. Então isso é um problema do treinador. Para quem é o Mano Menezes, para quem sabe como é que o Mano Menezes trabalha, eu conheço bem o Mano, acompanhei bem o Mano no Corinthians, na seleção brasileira, em outros lugares. Então, o Mano é um treinador que gosta das coisas arrumadas. Para mim, tá fugindo até do padrão da mão do Mano. É quando você fala que tem muita coisa e nada, logo você pensa no treinador. Porque quem tem muita coisa e não consegue fazer nada, você pensa no treinador. Então, assim, por exemplo, Botafogo não tem treinador. Desculpa, tem o Caçapa, a gente sabe que é interino. Né? Tá fazendo um serviço lá do jeito que dá, assumiu outro dia. Até o Textor não gostou do que os jogadores reclamaram, que tá uma bagunça, que não mas tem o jogador nem falou que é uma bagunça, ele nem usou essa palavra, né? Acho que o jogador, até foi o Alexander Barbosa, um deles. O Savarino e o Savarino também. Foi muito correto. Do que tá, é complicado, é difícil e tal. É uma verdade. Aí você cita o Botafogo tá nessa situação. Quando cita o Cruzeiro, que é um monte de jogador e nada, aí você olha para um treinador que acabou de chegar. Então também, comando ali é complicado. São Paulo tem o Zubeldia, que tem, né, o torcedor torcendo o nariz e tal, etc. Os jogadores tiveram que fazer 2 reuniões entre eles na semana para ver se o time joga. Aí você chega no Fluminense e nada, então o problema do Fluminense é o treinador? O do Fluminense é um pouco de tudo. A falta do Ganso, para mim, é fundamental. Não ter organizador. Essa modificação dita pelo Silas, essa movimentação. O único cara que tem um pouquinho de capacidade de organização tem que sair da beirada para ir para dentro. É o outro movimento que eu tenho dificuldade de entender. Tá faltando aqui, então, sabe, eu tiro daqui que tá bom. Quando você começa a fazer muita modificação, você tem que mudar 3, 4 jogadores para fazer uma modificação, você já modificou todo o time. Sim. É igual o Botafogo, que tinha 4 meia e agora praticamente só tem o Savarino. Ele tinha o Eduardo, tinha o Almada, tinha o Savarino e tinha o Romero. Aí o Romero estava sendo... Savarino, pra mim não é meia. O Romero estava sendo meia? pouco e nada aproveitado já, né? Aí o Eduardo se lesionou, já não está mais, foi embora. O Almada foi embora, agora ficou o Savarino lá, o Savarino sozinho. Como é que ele vai armar? Não, é um Savarino meia que está sendo usado, inclusive, na espetado na ponta, porque não tem o Almada. Então você perde o Savarino na meia também. Aí o Matheus Martins, que rendia do lado esquerdo, já tem que botar Exatamente. Agora vem cá. A distância realmente é maior de Flamengo para Vasco do que de Fluminense para Volta Redonda, ou Volta Redonda para Fluminense? Eu acho que de Flamengo para Vasco é maior do que de Fluminense para Volta Redonda. Eu acredito. Até por como o Volta Redonda vem jogando, já se classifica, já se classificou faz tempo, né? Tudo bem que a gente sabe que começam em novembro essas equipes e tudo, fisicamente, então, mas aí, tecnicamente, quando o time encaixa, aí acontece o que aconteceu com o Volta Redonda. Tá aí brigando e olha, 2 jogos, ou seja, a gente falou do Vasco, né? A questão de 2 jogos ser pior para o Vasco. A questão de 2 jogos eu acho que é bom para o Volta Redonda. Porque... Segunda em casa. Justamente. Justamente. Pode prevalecer, né? E aí eu pergunto pro Zinho, é isso mesmo, Zinho? Se o Volta Redonda eliminar o Fluminense, não é surpresa? Não é uma zebra pelo futebol apresentado até o momento pelo Fluminense, que está se formando, que está se organizando. Chegou o Hércules
ele que está jogando ao lado do Martinelli, os dois volantes. O Arias, nesse momento que não tem o Renato Augusto, não tem o Ganso, ele é utilizado mais como meia centralizado, com mais liberdade de movimentação. O garoto Riquelme joga pelo lado direito, aí às vezes entra o Serna ali também. Aí do lado esquerdo está o Canobi, que é substituído pelo Keno. Então o Fluminense tem as opções pelo lado do campo, mas não tem mais um meia com o problema de saúde. Espero que o Ganso se recupere o mais rápido possível. Primeiro a saúde dele, né, o principal, para depois voltar a jogar. E ele é fundamental, importante, maestro ali nesse meio campo. E o Arias volta para a direita. Mas nesse momento está jogando assim, com o Cano lá na frente, como uma referência. Eu não acho um time ruim, mas é um time que está encaixando. Ao longo da temporada não jogou todos os jogos, começou com um time alternativo, com o time sub-20, foi colocando alguns jogadores do elenco, não titular, e aí depois que foi estrear o time principal, por isso teve dificuldade para classificar, achava que o jogo contra o Bangu seria aquele jogo de uma exibição melhor, porque o Bangu veio sem responsabilidade nenhuma, porque já tinha caído, e por isso mesmo acho que o Fluminense teria mais espaço para jogar. Não conseguiu, por isso foi vaiado. Consegue a vitória e a classificação, mas classificou. Então eu coloco o Fluminense como favorito nesse duelo, mesmo o Volta Redonda ter feito uma boa campanha, ganhou a Série C, está na Série B do Campeonato Brasileiro, manteve uma estrutura de time, tem uma organização, né, tá bem organizadinho, Volta Redonda, vai decidir em casa, mas a torcida do Fluminense vai estar lá, né, no Raulinho de Oliveira, um estádio legal, bom também, gramado bom. Então eu vejo que o Fluminense deu aquela aliviada que classificou, conquistou a classificação, acho que vai ter um encaixe melhor. E aí o Fluminense, esses jogadores que eu citei, realizando um jogo melhor, ele é favorito para ganhar do Volta Redonda. Nesse momento, pelo que está apresentando, está mais próximo essa semifinal. O Flamengo está bem mais acima que o Vasco, nessa distância de time de que está jogando. Porque é o Flamengo também. É o Flamengo com todo o poderio que tem. Então a distância fica mais alta. Mas eu vejo o Fluminense com grande possibilidade de passar. E assim, meu palpite hoje, sem ter o primeiro jogo, é de ter um Fla-Flu na decisão. Muito bem. A gente chegou ao final do SPNFC. Eu tenho 20 segundos para você. 20 segundos para você me responder o seguinte. 20 apenas, hein? Se o Flamengo não for campeão, ó, baita zebra? Eu entro embaixo da mesa aqui. É mesmo. Então, se o Flamengo não ganhar, a gente vai ter... Eu abro o programa embaixo da mesa aqui, passando vergonha. O senhor é um homem de palavra. Porque é favoritaço o Flamengo. Se o Flamengo não for campeão no Rio, eu entro no programa sentado aqui embaixo da mesa. Tá feito. Tá aí o Pascoal falando aí sobre o Mengão, sobre a partida da semifinal do Campeonato Carioca e a final. Ele já colocou o Mengão como campeão carioca. Tamo junto, nação. Ó, não se esqueça, hein? Já comenta aí embaixo, já arrisca o seu palpite aí. Quem passa pra final? De um lado, Flamengo e Vasco. Do outro lado, Fluminense, Volta Redonda. Quem chega na final? Deixa nos comentários, deixa o seu like. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.